Tá me ouvindo, Arnóbio? Então tá bom, então. Vamos proceder, então, o senhor interrogatório. O senhor teve a oportunidade já de conversar em caráter reservado com o defensor público que fará a sua defesa aqui em plenário. Pode começar a gravação, então, Karina, por favor? Bom dia, Arnaldo. O senhor pode falar seu nome completo, por favor? Arnaldo José dos Santos. Pedi para o senhor falar um pouco mais alto, que está sendo um pouco baixo, tá? Só pode falar um pouco mais alto até o próximo microfone, por favor. Senhor Arnaldo, o senhor está sendo aqui acusado, submetido a julgamento. Inicialmente eram 2 crimes. Homicídio triplamente qualificado e coação no curto processo. Mas eu agora os doutores aqui, a coação no curto processo, ele já foi julgado na segunda vara criminal. Então, por conseguinte aqui, na eventual sentença, doutores, condenando absolvendo, eu vou estar julgando extinto esse fato delituoso, faça a coisa julgada, tá bom? Então, aqui o senhor está sendo submetido a julgamento ao crime de homicídio triplamente qualificado, porque uma qualificadora acabou caindo. O senhor tem assegurado pela Constituição Federal e pelas leis o direito, se quiser, ficar calado aqui no plenário Tribunal do Júri. E caso o senhor queira ficar calado, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então eu pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Oi? Quer falar? Ah, então tá bom. Senhor Arnaldo, é o seguinte, consta aqui que lá em 20 de novembro de 2011, o senhor e o Charles Santos Souza, depois acabou falecendo no curso do processo, por volta das 4 horas da madrugada, na rua Manuel Oliveira Gomes, na Vila Aro, o senhor e o Charles, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outros crimes contra mulheres, teriam matado a Tainara Rafael Bernardo Inácio e a Jennifer da Silva Francisco. Aí, com relação à coação, também já foi julgado, não será abordado aqui. Aí consta que a Tainara e a Jennifer eram usuários de drogas e compravam entorpecente do senhor. E em certa ocasião, o senhor teria visto a Tainara conversando com um policial militar. Aí o senhor teria acreditado que ela estaria passando informações para o policial militar do Serviço Reservado da PM sobre o tráfico ilícito que o senhor exercia. Aí consta que depois, no dia 19 de novembro de 2011, aí a Jennifer estava na companhia da seu namorado quando recebeu uma ligação telefônica da Tainara sobre que ela fosse dormir na companhia dela, porque estava sendo ameaçada de morte pelo senhor. Aí eu encontro a Jennifer e o ex-namorado Ostiano foram até a residência da Tainara e passaram a noite com ela. Aí consta que o Ostinano foi dormir em quarto separado, enquanto as duas meninas ficaram em um outro quarto, acordados até as 4 horas da manhã. Horário que vocês teriam chegado até o imóvel, o senhor conduzindo a motocicleta Honda CG Titan, de propriedade do Charles, que era o garupa. Aí o Charles teria descido da moto com uma arma de fogo, entrou na residência e efetuou disparos de arma de fogo que acabaram vitimando a Jennifer e a Tainara. E aí o Charles teria fugido, o senhor também dando fogo a ele, e não teria notado que o Ostiano estava no outro quarto. E aí depois, o Ostiano, ao perceber que vocês teriam fugido, foram à delegacia relatar o ocorrido. Consta depois que, após os fatos, o senhor e o Charles teriam se mudado para o interior do estado de São Paulo. E consta aqui, só para contestar mais esse fato, o senhor já foi julgado, que no curso das investigações o senhor teria passado a ameaça de morte a sua ex-esposa, a Luana. O depoimento até foi passado aqui pelo Ministério Público. E aí consta depois que o senhor teria cometido o crime por motivo fútil, porque a Tainara tinha uma dívida de droga com o senhor e que teria passado informações para a Polícia Militar. Recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime. Esses fatos aqui, senhor Arnaldo, são verdadeiros ou não? Não, é mentira. Tá, o que aconteceu nesse dia? O senhor se recorda do senhor estava, o que estava fazendo? Não, recordo sim, porque igual aí o
depoimento aí fala que nós estava de moto, que foi lá de madrugada. Aí de manhã cedo ela fala que nós já estava de carro e foi para a beira de um rio. Isso aí tudo é mentira. Por quê? Daí de noite, então, ela disse que meu pai já me levou embora. Como que eu ia pegar meu pai me levar embora se eu estava de carro, estava de moto? Só um minutinho, porque o som do senhor está saindo um pouquinho abafado aqui. Repete, por favor, o que o senhor disse agora, que saiu um pouco abafado. Melhorou. A casa que aconteceu lá, 3 casas da minha. Então, se você vai colocar na garupa, vai parar de mostrar para a pessoa, vai ter de dar uma coisa para a casa. Só um minutinho que tá. Professor, eu vou falar um pouco mais pausado, que não está saindo, ainda não consigo entender assim, o que o senhor está dizendo. Por favor. Tá, então o senhor confirmou que os fatos da denúncia não são verdadeiros, se nós entendemos. Aí depois disso que não estão conseguindo entender o que o senhor está falando. Preciso falar um pouco mais alto e pausado, por favor. Então, o senhor disse que os fatos não são verdadeiros. Eu perguntei para o senhor, o senhor se recorda onde estava a época, no dia do crime? Aí pode continuar desse momento em diante. Onde é que o senhor estava? Em casa, certo? E aí, depois, o senhor estava em casa na companhia de quem? Só um minutinho, por favor. Somente tem que fazer alguns ajustes aqui. Tá. Aí o senhor estava na companhia, em casa na companhia de quem o senhor estava? Agora está saindo baixo aqui, cara. Do que lá não tem ATI no presídio, tem que ter. É interessante. Deixa um pouco mais alto, vamos ver se tá certo, Karine. Tá. Aí o senhor disse que o senhor estava na sua residência. O senhor estava sozinho ou na companhia de alguém? Melhorou. Ah, tá. Aí o senhor Charles, o senhor conhecia as vítimas, a Tainara e a Jennifer? O senhor conhecia a Tainara de onde? Tá. O senhor sabia se porventura a Tainara ela era usuária de drogas? O senhor sabia se porventura a Tainara ela se prostituía para manter o vício? Ela se prostituía. Tá. O senhor na época era traficante de drogas? O senhor foi vender. O senhor chegou a vender droga alguma vez para Tainara ou para Jennifer? E quando o senhor vendeu para Tainara, ela ficou com alguma dívida com o senhor? Não. Tá. Então o senhor disse que não tem nenhum envolvimento. O senhor sabe se porventura o Charles teve algum envolvimento com o duplo homicídio da Tainara e da Jennifer? Ele teve envolvimento? Que envolvimento que ele teve? Foi ele que matou? Como é que o senhor soube que ele matou? Ele relatou isso para o senhor?
Entendi. Aí o que aconteceu? Ela ficou montando, você caiu, pô, mas já foi uma droga de semana, por isso já foi duas vezes. Só um minutinho, parece que tá começando, não tá tendo a sincronia que o senhor tá falando com o áudio. Então vamos fazer o seguinte, eu estou dando respostas curtas, aí eu vou formulando as perguntas, depois ao final o senhor acrescenta mais alguma coisa. Então o senhor disse que o senhor teve envolvimento, que o Charles teria envolvimento com a morte da Tainara e da Jennifer. Por qual razão o Charles teria matado as duas? Eu acho que ele já tinha e pela cara que estava sendo culpado. Tá, eu estava indo tão bem agora. Então, só para entender que essa parte não está conseguindo. Pedir para o senhor falar mais pausadamente. Então, por qual razão que o Charles teria matado as duas? Ah, tá, entendi. Isso. Ah, tá. Tá, então, uma dica, doutor promotor, o senhor Arnaldo, quando eu formular a pergunta, o senhor ouve, diminui um pouquinho o som da caixinha aí, eu pedi para o TI, que eu acho que vai dar certo. Tá, então, aí o senhor disse então, que a motivação seria porque a Tainara e a gente estariam entregando a questão do Charles vender drogas. E por que o nome do senhor surgiu nesse fato tão grave, senhor Arnaldo? Por quê? Não entendi. Por qual razão? A conversa fiada de sua parte. Entendi. O senhor teve a oportunidade de acompanhar o depoimento até da sua ex-convivente, a Luana, que ela prestou lá em 2016. E ela mencionou que no dia dos fatos o senhor chegou assustado e teria confirmado a ela a participação nesse duplo homicídio. Como é que o senhor explica isso? Ela não sabe o que fala. Tá, só um minutinho que eu não estou conseguindo entender. Então o senhor disse que por qual razão ela teria falado isso? Ela estava com raiva do senhor? Tinha alguma desavença com relação a vocês? Tá. E deixa eu perguntar, consta aqui, até o doutor promotor passou a interceptação, que supostamente o senhor teria ameaçado a Luana, falando, ó, toma cuidado o que você vai falar. O senhor ameaçou a Luana? Ela foi orientada para atacar por quem? Para atacar o senhor por qual razão? Ela estava sem o senhor saber de nada. Certo. Como é que é? Não entendi o que o senhor falou. Mas ela mencionou mais de uma vez que ela tenha medo do senhor. Por qual razão ela teria medo do senhor? Tá. Então, e essa situação que supostamente a motivação no crime foi que a Tainara estaria conversando com um policial militar. O senhor soube disso ou não? Só um minutinho, só um pouquinho, senhor, não, tá saindo baixo. Só um minutinho, por favor. Então, o senhor soube dessa motivação, que seria
porque ela estaria conversando com o policial militar? Não, ó, essa conversa aí no bar já é bem falada. Porque vira e Não, só um mexe, minutinho que tá saindo baixo. Só pode tentar voltar como estava antes, Karina. Acho que aí pausadamente estamos conseguindo evoluir aqui. Vamos tentar diversas saídas de som. Tá, eu só vou repetir a pergunta, eu acho que vai ser melhor agora. A motivação seria que a Tainara o senhor teria visto a Tainara conversar com um policial militar um pouco antes. O senhor viu, ficou sabendo que ela conversou com um policial militar? Eu não vi, mas eu sabia acreditar. Ah, então o senhor soube. O senhor soube por quem que ela teria conversado com um policial militar? Ah, tá. Ah, entendi. Então tá bom. E por que logo após o crime o senhor teria mudado da cidade? Como é que é? Repete que eu não entendi. Por qual razão? Fala mais pausado e alto. Espera que tá. Tá, pedi para o senhor repetir, por favor, a resposta que cortou aqui. Então, não foi, foi só coincidência. Não foi por causa do crime que o senhor mudou. Era final do ano, é isso? Entendi. O Charles mudou também para o Paraná lá com o senhor ou não? Não. Ele ia visitar o senhor no Paraná, o Charles? Também não. E essa questão que o Charles, indo de ônibus para o Paraná, ele foi preso com uma arma de fogo. O senhor ficou sabendo disso? Não estava indo para o Paraná. Ah, tá. Então tá bom. O senhor Arnóbio, antes do senhor ser preso, o senhor trabalhava com o quê? O senhor é casado, tem filhos? Tá. O senhor já foi preso ou processado antes? Por qual ou quais crimes? Esse tráfico o senhor pagou ou ainda estava cumprindo pena? Entendi. Tudo certo, então tá bom. Pelo Ministério Público, doutor Luciano? Pela Defensoria, doutor Danilo? Sim, doutor. Agora o defensor vai fazer pergunta para o senhor. Vira a câmera para o doutor Danilo. Bom dia, Arnóbio. Ô, Arnóbio, o senhor acompanhou aqui um vídeo, né, da Luana delatando você como sendo partícipe desse crime. Teve algum momento em que você se separou dela, tiveram alguma briga e que ela disse que iria lhe prejudicar? Quando nós se separou, foi no dia 1º de janeiro de 2016. Aí eu peguei e fui embora para Curitiba. Quando eu voltei em março, já tinha 3 ocorrências na delegacia da mulher, ela falando que eu tinha batido nela, que eu tinha agredido ela. Nisso, na hora o delegado já ia até com um mandado de prisão. Aí eu tinha no bolso uma passagem que eu tinha acabado de chegar na cidade. Só um minuto, para não ficar muito longo.
Só um minuto para não ficar muito longo. O senhor disse que vocês brigaram em 2015, é isso? Isso, no começo de 2016, 1º de janeiro. Tá. E aí você foi embora, quando retornou, tinha três boletins de ocorrência contra a sua pessoa. Correto. Foi ela que fez esses boletins de ocorrência? Isso, falando que eu tinha batido nela, que eu tinha agredido ela, que eu tinha ido na casa dela. Sim. Isso aí, E essas brigas que você teve com ela e esses boletins de ocorrência foram realizados dentro desse ano de 2015? 2016, mês de 2016. Início de 2016. Correto. Tá, pode continuar. Aí, aonde até que o delegado, já lá da DAN, no tempo, ele já decidiu um mandado de prisão. Porque eu fui lá achando que era só um boletim. Quando chegou lá, tinha 3. Aí foi aonde eu estava com a passagem no bolso, que confirmou que as datas que ela estava fazendo esses depoimentos era mentira. Então, eles liberou. Entendi. Então, o depoimento dela que o senhor ouviu hoje aqui, então, não tem nenhuma verdade nele? Não. Sem mais perguntas, doutor? Tem reperguntas pela... Então, vai ter reperguntas pela acusação por repasse para a defensoria. O doutor está com a palavra. O senhor está conseguindo ouvir bem aí? Agora o doutor promotor faz algumas perguntas complementares para o senhor Arnaldo. O senhor está conseguindo ouvir? Acho que aumentou bem o meu microfone aqui. O senhor imputa, então, a responsabilidade ao Charles. O senhor disse que foi o Charles quem matou. Foi ele. Tá. O senhor sabe como que o Charles morreu? Se eu sei como ele morreu, Isso. sei sim. Como é que ele morreu? A polícia que matou ele. A polícia matou ele? Correto. Ele estava lá no presídio, tentando jogar droga para dentro do presídio, foi isso? Verdade. Ele era traficante também? Eu não sei informar, porque nós já não tínhamos mais amizade depois desse acontecido aí. Quando que o senhor perdeu a amizade com ele? Depois que nós veio preso e ele recebeu os papéis do advogado. E daí ele viu que se não fosse conversa clara, ele não tinha ido preso. Problema com o advogado? Não, o advogado dele trouxe os papéis para ele, está ciente do que estava acontecendo. E tudo que aconteceu aí, eu conversando fiado com a Luana, onde a Luana relatou ele, dizendo que eu e ele não tinha vínculo nenhum nisso aí. Entendi, peraí, deixa eu só ver se eu consegui entender da resposta que o senhor deu. O senhor disse que o advogado dele levou uns papéis para o senhor assinar? Não, os papéis de depoimento. Os papéis do depoimento dele. Meu também, entendeu? Aonde está o Luana depõe e aí aonde estava como se eu tivesse encabeçando ele, né? Porque se eu não tivesse falado nada para ela, nada disso tinha acontecido. Tá, peraí. Nos depoimentos que foram levados para o senhor entendeu que se ela não tivesse falado nada, não teria dado problema para o senhor, é isso? Não, não dava problema para mim, não. Tinha dado problema para ele, né? Para ele? Isso. Entendi. E aí, por causa desses depoimentos, é que o senhor perdeu, deixou de ter amizade com ele? Correto. Tá. Só que quando a gente estava fazendo a investigação, né, no início das investigações, quando vocês foram procurados, o senhor falou que não tinha relacionamento com ele. E agora o senhor está dizendo que era amigo dele e só perdeu o relacionamento depois desses depoimentos. Verdade. Tá, e o que é verdade? O que o senhor falou para os policiais antes ou o que o senhor está falando hoje? Não, eu conhecia ele, mas como que eu vou delatar ele?
Não entendi. O senhor pode repetir de novo, por favor? Eu conheci o Charles, sim. Mas Certo, não é de conhecer o Charles. A pergunta não é de conhecer o Charles, é de ter relacionamento com o Charles. Foi perguntado se o senhor mantinha relacionamento à época do crime com o Charles. Para os policiais, o senhor respondia que não. E o senhor sempre sustentava que não tinha relacionamento com o Charles à época do crime, apesar de conhecê-lo. Agora, quando foi perguntado do Charles, além do senhor atribuir a responsabilidade do crime a ele e somente a ele, o senhor está dizendo que se relacionava com ele e que, em razão da entrega desses depoimentos pelo advogado, é que o senhor rompeu o relacionamento. Aí a pergunta que eu estou lhe fazendo é a seguinte: qual que é o depoimento verdadeiro? O que o senhor deu para os policiais ou o que o senhor está dando agora para a gente? O que eu estou dando agora. Esse agora é que é verdade. Então o senhor mentiu para os policiais à época, né? Tudo bem. Além disso, o senhor está dizendo agora que a razão da Luana ter feito as declarações que ela fez foi porque o senhor tinha brigado antes com ela, né? Agora a Luana falou que sempre o senhor a ameaçava e ela tinha muito medo do senhor. O senhor só brigou com ela em 2015 ou o senhor sempre brigava com ela? Nós sempre brigou, mas nós sempre esteve juntos. Vocês sempre brigaram, mas sempre estiveram juntos? Foi isso que o senhor falou? Perfeito, estou satisfeito. Vamos complementar pela defensoria, doutor? Sim, doutor. Pode fazer, por favor. Arnóbio, hoje em dia, você ainda está se relacionando com a Luana? Não porque eu estou preso. Não entendi. Não, está preso. Não porque estou preso. 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 É isso, não porque eu estou preso. Tá bom, sem mais perguntas. Então tá bom, então pode encerrar a gravação. Então quem está nos acompanhando, os senhores jurados aqui, faremos o intervalo para o almoço. Por volta, no máximo, até 1h, retornaremos aqui, horário de Mato Grosso do Sul, meio-dia e 5. Por volta de 1h, horário aqui de Mato Grosso do Sul, retornaremos para falar dos debates. Então, senhor Arnaldo, o senhor está liberado para ir almoçar aí no presídio. E caso o senhor queira acompanhar a fala dos debates, daqui 1h retornaremos, tá bom?